Olá pessoal, hoje, quinta-feira, chegou o grande dia. O dia em que nós marcamos essa aula para essa turma maravilhosa, o curso de cuidadores de idosos. É uma turma que é feita aí pelo Graça em Ação, que é um projeto da Igreja Internacional da Graça de Deus, apoio direto missionário R.R. Soares e também o seu filho Davi Soares, que é deputado federal e tem apoiado aí pelo nosso Brasil afora, abençoado muitas pessoas não só com o curso de cuidador de idosos, mas são vários cursos que o Graça em Ação tem ajudado aí muitas pessoas, dando acesso, cursos gratuitos, cursos de qualidade, pessoas competentes, que têm desenvolvido aí um grande trabalho pelas cidades do nosso Brasil. Eu sou uma pessoa muito feliz, agradecido a Deus por essa oportunidade de compor esse grupo docente e também coordenar essa turma aqui pelo Grande ABC. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso? É um prazer muito grande. Boa noite a você aí. Já pode dando um oi para nós aí, tá? Já pode dando uma boa noite aí, já dizer o seu nome, a cidade que você está falando. E esse curso, ele está aberto, essa aula em específico, né? Essa aula em específico está aberto para todos os públicos, todas as pessoas estão tendo acesso aí. Nós estamos ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Então as pessoas podem também compartilhar esse link aí com quem quiser, tá certo? Pode entrar, pode compartilhar, fazer as suas perguntas e nós já estamos com a nossa equipe pronta para responder aí as perguntas que vocês forem fazendo ao longo desta aula. Essa aula aqui é uma aula que vai fazer a reposição do nosso feriado que nós tivemos aí, feriado de carnaval, então nós tivemos que suspender essa aula, mas nós estamos repondo com essa aula aqui pelo canal da internet, pelo canal do YouTube, né? E nós vamos dar continuidade aí em vários aprendizados. Olha só, sabadão nós teremos aula prática e a gente vai envolver muitas pessoas. Então é importante que você que está já inscrito nesse curso e está participando desta turma, sabe que o certificado somente será emitido para as pessoas que presencialmente participaram das aulas, tem lá registrado a sua presença na aula, então o certificado vai para essas pessoas que estão compondo essa turma que vai se formar no dia 12. Aliás, eu já quero convidar todos vocês para participar dessa formatura que será feita no dia 12 de abril, uma formatura sensacional, e a gente vai colocar aí os parentes, os amigos dessas pessoas aí, desses alunos, mais de 400 alunos, não é, que vão se formar nesse dia. Nós estamos muito felizes por isso, tá certo? Então, olha só, para a gente poder agora dar uma implementada, a gente fez uma introdução, já vai colocando presença aí, pessoal, porque é importante que todos os alunos que marcam presença lá na nossa aula, aos sábados, marquem sua presença aqui também nessa aula ao online, né? Ao vivo aqui com a gente. E nós vamos com certeza anotar aí a sua presença. Então, e você que está participando aí, que ainda não participou da aula ao vivo, né, presencial, né, lá com a gente, logo logo teremos aí novas turmas e você fica sabendo. Como eu sou instrutor de cursos livres, eu tenho sim apoiado esse projeto aí pelo Graça em Ação, mas eu ministro vários outros cursos também. Então, aqui nós estamos no meu canal do YouTube à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. E graças a Deus, nós vamos fazer aí sempre o nosso melhor para a nossa comunidade, para as pessoas do bem, as pessoas que querem realmente desenvolver, elevar o seu nível de conhecimento profissional, pessoal, tá certo? E aí, com certeza, vai galgar grandes resultados de sucesso, tá certo? Por enquanto, vamos ficar com a nossa vinheta? Vamos rodar a vinheta aqui, tá certo? Vai lá, segura aí. Graça em Ação é só sucesso! É super bacana, não é?
Bastante coisa já aconteceu. Essa turma está muito boa, muito bacana. Aliás, todas as turmas sempre têm sido muito show de bola, marcantes, né? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar, então, é um preparatório para a nossa aula presencial, né? Os alunos aí do Graça em Ação, nessa turma que nós estamos fazendo aí, tem em torno de 400 alunos nas aulas presenciais. É muito show de bola e a gente está muito feliz por isso. Mas nós temos que sempre estar fazendo aí, então, algumas aulas, reforço, né? Para que possa haver um melhor entendimento e aí todo mundo já chegar nessa aula prática já sabendo algumas coisas a mais. Só para lembrar que essa aula ela está aberta a todo o público, tá? Quem quiser participar, quem quiser se envolver, assistir, pode fazer isso à vontade, mas o certificado é somente para aquelas pessoas que já se inscreveram anteriormente, então passaram seus documentos, estão aí presencialmente participando das aulas e também fazendo aí os seus vistos, né, na lista de presença e nós estamos acompanhando o pessoal. Essa aula aqui é uma aula aberta porque nós estamos fazendo uma reposição de aula. Nós teremos aqui em torno de uma hora e meia de aula, e depois nós teremos uma outra atividade ou talvez uma outra aula que a gente vai fazer para que a gente possa repor aí as 4 horas de aula que nós estamos repondo, tá? E também algumas atividades que nós vamos fazer. Então, com toda certeza, todo o aproveitamento será aí ministrado, vocês terão todo o aproveitamento por intermédio dessas ministrações, tá certo? Vamos falar hoje sobre higiene e cuidado com a pessoa idosa. E aqui é basicamente um conceito, né, do que é aí então a higiene e cuidado, que é a parte da medicina que visa a prevenção da saúde e ao estabelecimento das normas e preceitos para prevenir doenças, tá certo? Então, basicamente, higiene do ponto de vista da medicina é esse o conceito, que ela visa prevenir, né, doenças, então, a parte de higiene. E aí, a- as, os, os médicos, né, as pessoas que trabalham aí, as vigilância sanitária, o pessoal da vigilância epidemiológica, com certeza agradece a gente falar sobre esse assunto, porque com toda certeza ele é fundamental, não é, para a saúde, tá bom? Então, olha só. E ainda também é um conjunto de condições ou hábitos, não é? Deixa eu levantar aqui, que conduzem ao bem-estar e à saúde, limpeza e asseio, não é? Então, ainda está formatando o conceito de higiene e cuidados, mostrando aí que é um conjunto de ações. Não é somente lavar as mãos, o ambiente precisa estar limpo, os objetos precisam estar limpos, não é? Todo o contexto, o ambiente, a casa, enfim, o chão, o teto, enfim, tudo isso, não só limpo com as sujeiras corriqueiras, mas uma limpeza fina também deve ser feita, com frequência, uma manutenção disso, para que haja, assim, de fato, uma prevenção, né? E aí, quando você fala de hábitos, é um estilo de vida, né? Sujou, limpou, tirou do lugar, coloca no lugar, a cada coisa tem que ter o seu próprio lugar, enfim, uma série de ações que tem que ser em conjunto, formando um hábito que é um estilo de vida, tá bom? E aí nós temos aqui tipos de higiene, e a higiene corporal, mental, pessoal, higiene alimentar e ambiental. No decorrer dessa aula nós vamos falar um pouco de cada uma delas, mas é importante você fixar aí, então, esses tipos de higiene. Pode cair na prova, hein, pessoal? Já vai se ligando aí. E aí você já vai anotando aqui, já na descrição. Não esquece de deixar o seu likezinho aí. Não deixa de colocar aí também o seu comentário, mas você pode fazer algumas perguntas aí também, tá? Então, por enquanto, tá tranquilo? Nós estamos aí também com os nossos coordenadores, tem os nossos instrutores também que têm colaborado aí com o curso. Eles estão online aí, a qualquer momento, a qualquer pergunta, qualquer um dos coordenadores podem também já respondendo o pessoal aí, tá? E vocês também têm você que é aluno dessa turma, você também pode chamar
Aí o pessoal no grupo também, lá no nosso privado, né? Não no grupo, no privado, pode fazer que a gente também tem um pessoal aí também já para atender você e responder. Mas vamos centralizar aqui no próprio canal do YouTube, aí você já vai fazendo aí suas perguntas, seus comentários, fique à vontade, tá? E a gente vai procurar aí ler ao máximo e responder ao máximo, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência, hein, pessoal? Bom, a higiene corporal, a pessoa idosa, né? Algumas pessoas idosas, doentes ou com incapacidades, né? Podem, às vezes, se recusar a tomar banho e é preciso que o cuidador identifique as causas. Bom, veja bem, quando a pessoa idosa se recusa a utilizar os, os recursos, né, de higiene pessoal, tá? E até mesmo ao entorno delas, às vezes elas recusam. Tem que entender qual é a causa. Por exemplo, se falando de higiene pessoal, né, as pessoas que recusam a tomar um banho, por exemplo, talvez o cuidador ele não percebeu, mas a água ou está muito quente, ou está muito fria, ou então o ambiente não é seguro, ele fica inseguro, medo de escorregar, medo de cair. Talvez o cuidador ele não promoveu aí para essa pessoa idosa, tá certo? É, não transmitiu para ele uma confiabilidade, uma segurança. Então ele fica com medo, fica inseguro, não é? Ou talvez na hora de esfregar, na hora de secar, na hora de tirar a roupa, na hora de colocar essa roupa novamente, enfim, por outros motivos também, constrangimento, tá certo? Medo da pessoa na hora que ela vai ah, pegar, né, manusear, enfim, essa pessoa idosa, às vezes ele não tem essa sensibilidade, pega com muita força, machuca. Então, aí a pessoa idosa, às vezes ele, para não reclamar nada, ele se recusa a fazer o procedimento. Então, tem que identificar a causa. Pode ser várias causas, tá certo? Ou então, de repente, aquele produto, aquele cosmético, ele também não faz bem, ele gera coceiras, né, que é pruído, né? Enfim, uma série de reações que podem acontecer, algum desconforto, né? De repente, é sempre após o banho, porque aí a pessoa demora muito para secar, o cuidador demora muito para secar, não fez um planejamento adequado e aí não colocou a toalha, a roupa tudo certinha no local, tudo bonitinho já para já atender rapidamente depois do banho. Então essas questões, a pessoa idosa, às vezes para não ficar reclamando, não causar um desconforto em termos de relacionamento, ou talvez não ganhar antipatia, porque ele acaba ficando muito dependente de uma pessoa de um cuidador, para não ganhar antipatia ou algum mal-estar, ele não fala, mas ele também recusa a fazer o procedimento. Então, é importante aí quando você perceber que a pessoa idosa ele pode ser doente ou ele tem incapacidade e ele se recusar a esse procedimento, né, por exemplo, então é importante encontrar a causa, tá bom? Bom, pode ser que as pessoas tenham dificuldade para se locomover, né, ou tenha medo da água ou de cair. Ah, eu acabei já antecipando esse slide aqui. E aí ela pode até estar deprimida. Esse ponto aqui é importante, porque a pessoa deprimida, ela acaba querendo se ficar antissocial, ela se afasta das pessoas queridas, ela se afasta das atividades que outrora fazia bem, inclusive entre elas também se cuidar, não é? Então ela acaba que não vê motivações suficientes para se cuidar e por conta dessa depressão, que pode ser por uma série de razões também. A depressão pode ser porque a família acaba não dando a mais atenção como daria, não dava anteriormente. Esse idoso acaba perdendo até muitas vezes a sua identidade. Eu costumo falar em sala de aula, o nosso idoso tem nome, é seu Manuel. Não é chamar assim, o vovô, o vô, aquele senhor. Não, ele tem nome, ele tem identidade. É a mesma coisa no hospital, ambiente hospitalar, a gente costuma falar, muitas vezes a gente se depara, eu também sou da área, e já trabalhei muito tempo em UTI, já trabalhei em clínica médica,
pós-operatório, enfim. E aí a gente muitas vezes se depara falando assim, ó, o paciente do 15, o paciente do 17, tem lá o 154. Não, não. Gente, são pessoas, elas têm nome, elas têm uma identidade. Então a gente precisa preservar muito isso, tá bom? E aí, sentir dores, tonturas, medo de sentir-se envergonhado, aí é na questão que eu falei sobre a questão aí do constrangimento, a exposição em outras pessoas. E esse ponto aqui é importante, gente, a gente pensar, por quê? Porque muitas vezes, quer dizer, o cuidador, ele submete a pessoa idosa, muitas vezes, a uma exposição sem ele perceber. Às vezes, o cuidador não percebe, para ele é tão natural, ele vai e tira a roupa da pessoa idosa em frente a outras pessoas, um visitante, alguém da família. Tá tudo em casa mesmo e tira. E a pessoa idosa, gente, como é que fica nisso? Né? Então, coloca aí agora no seu comentário aí uma experiência que você teve aí para agregar. Coloca aí agora aí uma experiência que você teve ou que você já ouviu falar. Talvez você não é profissional da área, ainda não teve uma vivência nisso, mas talvez você, outras pessoas já tiveram, não é? Uma vivência com isso, ou ouviu falar, ou é um parente que já passou por isso. Coloca aí no seu comentário aí para a gente poder aí enriquecer a nossa aula de hoje, tá bom? Então, fique tranquilo, nós vamos ter uma aula extensa hoje, tá? Mas é importante que você assista toda essa aula, tá? Fique com a gente aí, ok? Olha só, e especialmente quando é do sexo oposto, também tem isso, também tem isso. A gente sabe que, por exemplo, se é numa casa de repouso, se é no hospital, muitas vezes não tem muito o que escolher, vamos dizer assim. Eu mesmo já deparei com situações onde algumas senhoras, né, algumas pacientes, elas queriam ser cuidadas por mulheres, mas no momento só tinha eu para cuidar delas. E aí eu tive que combinar com alguma colega e tudo mais para fazer uma troca, eu dar continuidade para cuidar do paciente dela, para que ela pudesse cuidar do meu paciente, a minha paciente. Então tem que fazer isso, mas quando você fala de cuidados à pessoa idosa na casa, a própria família mesmo ela já faz no processo admissional de contratação do serviço, ela mesma já fala, olha, a gente precisa que seja mulher. Né? Então a gente entende que quando fala que precisa que seja mulher, é entendendo essa questão aí da exposição, né? Da pessoa que dá preferência, a própria pessoa idosa dá preferência para ser cuidado com pessoas do mesmo sexo. Tem pessoas que não têm, homens muitas vezes são cuidados por mulheres e mulheres também por homens, mas na sua grande maioria ambos preferem ser cuidados por pessoas do mesmo sexo. É a mesma, é básico isso, mas existem exceções, sabe? Que precisa ser de fato ponderado, respeitado. E aí, ainda na higiene corporal pessoa idosa, é preciso que o cuidador, deixa eu colocar aqui essa telinha aqui, que o cuidador tenha muita sensibilidade para lidar com essas questões, tá? Respeite os costumes da pessoa, tá? Cuidada e lembre que a confiança se conquista com carinho, com tempo, com respeito, né? E só faça aquilo que o idoso não consegue fazer. É de suma importância que o idoso, que o cuidador estimule o autocuidado no momento da higiene, tá? Então, pensando nisso aqui, gente, é como eu já falei isso em aula, mas eu estava falando em questão da alimentação. Fazer a pessoa, né, ter paciência, ter tempo, ter um planejamento mais prevendo um tempo maior para esse procedimento, e aí com essa previsão, já contando com essa questão de você estimular para que a própria pessoa mesmo ela se cuide. E muitas vezes ela desiste de se cuidar porque ela percebe que você está com pressa, que você não tem paciência, então ela já larga de mão de vez, você já pega e já faz e acaba logo o serviço. Então essa questão é importante você entender como cuidador, estimular, falar, olha só, o seu Manuel está conseguindo, hein? Parabéns, seu Manuel, faz uma festa, aquela coisa toda, que é para poder
de fato estimular, fazer ele se alegrar com isso, porque ele está conseguindo colocar a sua própria camisa, sabe? Ele consegue se secar, né? Enfim, uma série de questões aí que muitas vezes a gente vai perdendo movimentos e não vai percebendo, e daqui a pouco realmente está totalmente dependente. A ideia é buscar essa independência na pessoa idosa. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Bom, chegou aqui num assunto bem bacana que eu curto pra caramba. E aí, gente, você que está escrevendo aí, já vai escrevendo aí algumas questões aí. Deixa eu ver aqui algumas informações aqui. Bacana, olha só. Então, o que que nós temos que fazer? Já tem aqui um pessoal da equipe que está escrevendo aí e já vai respondendo esses questionamentos para enriquecer. E isso aqui a gente já vai pegar esse material, nós vamos tabular isso aqui e de repente em sala de aula ou em uma outra aula, mesmo que seja online, a gente pode comentar algumas coisas aí. Então você já deixa o seu nome, deixa o seu comentário, por que eu falo o seu nome? Porque às vezes no seu comentário, conforme você salvou aí conforme você se inscreveu aí no canal do YouTube ou conforme você tem o seu e-mail aí, ele aparece um apelido, ele não aparece, aparece só figuras, alguma coisa a gente não sabe. Então deixa o seu nome, a cidade onde você está falando, se você está fazendo esse curso agora ou não, se você já fez outro curso com a gente, ou talvez outra modalidade, né? Que a gente ministra curso de portaria, controle de acesso, auxiliar administrativo, recepção, liderança, supervisão e liderança, entre outros cursos também, limpeza pós-obra, e aí por diante vai. A gente fez até aí o Excel do zero, né? Que é para pessoa que não sabe nem ligar o computador, a gente consegue. Então a gente tem aí algumas outras modalidades de cursos aí. E aí você escreve, eu sou do curso tal, sou do curso tal, opa, e já deixa um alô para nós aí, tá certo? Mas chegou esse momento aqui, pessoal, de falar sobre o planejamento, ainda da higiene e cuidados, né? Higiene e cuidados com idosos, mas nós precisamos pensar no planejamento. Porque o planejamento ele é fundamental, porque ele vai otimizar o tempo de procedimento, né, pós-procedimento, pré-procedimento, a exposição dessa pessoa à mudança de temperatura, mudança do clima, do ambiente, tá certo? Enfim, uma série de questões, quando você já deixa tudo preparado, você otimiza esse tempo e também você consegue ser mais produtivo, produtiva no trato com a pessoa idosa no que tange a questão de higiene e cuidados, tá? Normalmente, essa pessoa idosa, ela está entre o grau 2 e grau 3 de dependência. Como eu já disse em sala de aula, o grau 2 e 3 de dependência e também o grau um de dependência, que é aquele que você praticamente é só um acompanhante mesmo, né? E, enfim, você vai escolher ao longo da sua carreira, da sua jornada, você vai definir qual você vai querer se especializar mais, né? Por exemplo, se você vai para o grau 2, você vai ter muito conhecimento aí, a parte, você tem que investir muito conhecimento eh, na parte de cognição, né? A gente falou muito sobre isso, a parte de cognição, tem estratégias para isso. Na nossa aula presencial, a gente fez bastante coisa a respeito disso. Então, você que não sabe sobre cognição, invista porque é fundamental, principalmente no grau 2, né? Que é aquele que te ajuda que estimula você nas tomadas de decisões, auxilia nessa questão, sempre está lembrando, né? Olha o que tem que fazer, buscar fazer com que a pessoa ela, ela, ela utilize daquela quantidade de informações que ela tem na memória dela, que são ferramentas, instrumentos que auxilia essa pessoa nas tomadas de decisões, né? O que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, se vai ou se não vai fazer, tá certo? E no grau 3 ela já é bem útil, né? Para quem investe em curativos, então é um conhecimento importante que você pode investir em curativos, que pessoa em grau 3 é muito raro, né? A pessoa não adquirir ao longo da sua trajetória de acamado praticamente, não é? De dependência total, não adquirir uma ferida, não ter alguma lesão, né? Que precisa ser cuidada. Então, essa questão é importante, entre outras, né? Que são fundamentais. Agora, aqui nós precisamos entender que essa pessoa,
essa pessoa idosa, ela depende de você, para que você seja ágil, rápido, eficiente e eficaz, não é? Para que todos os desconfortos sejam eliminados o mais rápido possível. É uma tendência, a pessoa quando ela está confortável numa situação, mesmo que prejudicial, quando você tira ela daquela situação, ela vai ter reações, que muitas vezes são reações negativas, reclamando, se queixando, porque eles sentem muitas dores, eles sentem muito mal-estares. Então, tudo isso tem que ser feito com muita rapidez, tá? Não estou falando de fazer uma rapidez do ponto de vista já empurrando e já, sabe, atropelando as coisas. Rapidez é agilidade. E aí a gente fala de planejamento. Bom, então vamos falar aqui sobre o planejamento, que é fundamental, porque com planejamento você acaba sendo mais eficaz, né? Com planejamento você trata mais rápido dessa pessoa, com agilidade, eficiência, eficácia, segurança. Então, olha só, planejamento. O planejamento garante a boa administração do tempo, segurança, eficiência e eficácia. Nós vamos falar aqui ainda em termos de higiene e cuidados da pessoa idosa no grau de dependência 2 e 3, tá? E aqui nós vamos falar sobre os princípios básicos para o banho de aspersão ou no leito. O banho de aspersão, todo mundo já sabe, né? Que é pelo chuveiro, aquele lá que cai água, é do chuveiro. E o banho no leito é aquele banho que é chamado banho seco, né? Embora a gente gosta de jogar água e tudo, né? Tem condições e tal, mas é um banho, na verdade, que ele é um banho seco, é só um pano úmido mesmo, e a gente precisa ter todo o aparato para isso. Às vezes o paciente está com uma fratura de fêmur, de braço, de antebraço, de tíbia, que mais? Pode ter uma fratura aí de bacia, né? Na pélvica. Então, enfim, uma série de questões que pode ter, ele pode ter feridas, pode ter úlceras, né? Enfim, uma série de questões que ele seja contraindicado a tomar banho por aspersão, ou seja, no chuveiro, né? Entre elas também uma contraindicação médica por problemas cardíacos, né? Às vezes um paciente ele não tem nenhuma outra dependência, mas ele tem contraindicação por conta dos batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, ou insuficiência cardíaca, tá bom? Bom, então é o seguinte, pessoal, se você está gostando, se você está entendendo, se você está observando essas questões até aqui, não esqueça, já vai escrevendo, a gente tem a nossa equipe aí, tá? E eu quero chamar aí todo mundo que está aí, Yasmin, que é enfermeira, tem a Andréia Fontes aí também. Não é, meu amor? Você está ajudando a gente aí também, que a Andréia, ela é nutricionista também, ela já tem um conhecimento. Aliás, a gente até se conheceu, foi no hospital, olha só que bacana. E ela tem um conhecimento também, tem acompanhado o nosso trabalho, também tem enriquecido bastante. E ela também está à disposição para ficar aí respondendo o pessoal, juntamente aí com, também nós temos aí o Carivaldo, que é o Valdo, é enfermeiro também, está aí para ajudar a gente. E nós temos aí mais pessoas aí da linha do direito também, pessoal que são advogados. Tem uma equipe aí legal que está dando uma força aí, tá? Então, aquilo que eu não consegui responder aqui, que eu também vou ficar respondendo, tem gente aqui respondendo, aí vocês também podem ter iniciativa aí de ajudar a gente responder o pessoal, tá? Então, pessoal, vamos participando da aula aí. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de dizer a cidade que você mora, tá? O curso que você fez ou se você está fazendo essa turma nossa aí, tá? Que é o Polo São Bernardo, tá? Bom, vamos continuar por aqui. E aí, uma das questões básica, né, que a gente precisa entender nesse princípio básico aqui para a pessoa, enquanto há banho por aspersão ou no leito, a gente precisa entender o seguinte, olha só, PSCO. Esse PSCO aqui é uma sigla que não é sigla de partido, tá? Eu criei essa sigla porque essa sigla significa P de planejamento, S de segurança, C de conforto e O de organização. O de organização. Então, PSCO, planejamento, segurança, conforto e organização. Isso tudo faz parte, pessoal, dessa parte de planejamento que a gente está trazendo por aqui. Então, quando você vai falar de banho no leito ou banho de aspersão, você tem que pensar o quê? Nas agendas.
E quando eu falo de agenda, são consulta, exame ou procedimentos. Tudo isso aqui é uma agenda. Ó, pode ser também na agenda, sabe o quê? Receber uma visita, fazer uma visita, fazer um passeio, não é? Ou qualquer outro tipo de agenda que tenha essa pessoa idosa, não é? O seu Manuel, você precisa, em primeiro momento, antes de iniciar um banho por aspersão ou um banho no leito, você precisa, de fato, atentar para a agenda. Porque nas consultas, por exemplo, consulta está marcada uma clínica que ela demora para sair dessa casa, desse seu Manuel, até a clínica demora 1 hora, tá certo? Demora 1 hora. E aí vamos supor que lá é às 10 da manhã e agora são 9h45. Aí você cisma de dar o banho no seu Manuel às 9h45, sendo que a agenda dele está marcada a consulta para 10 horas da manhã. Dá tempo? Não dá. Então você tem que, primeira coisa que você tem que fazer é olhar a agenda para você se programar para dar tempo. Então, se ele vai receber uma visita, que hora essa visita vai chegar? Então você vai querer apresentar o seu Manuel limpinho, cheirosinho, o ambiente arrumado, tudo bonitinho, não é assim? Então, para isso, você precisa olhar a agenda e prever o tempo que você vai gastar para fazer todo esse procedimento, deixar tudo impecável para que ele receba essa visita, ou para que ele vá a essa consulta, ou que ele vá fazer esse exame, ou qualquer procedimento que seja. E esse procedimento pode ser feito tanto em casa, como na clínica, como no hospital, ou qualquer outro lugar, ou estabelecimento, ou serviço que ele precisa comparecer. Então, esse primeiro toque aqui, que vamos fazer aqui do PSCO, que ele vai acompanhar a sua carreira, vai acompanhar a sua carreira profissional, tá certo? O que você acha aí dessa questão do PSCO? Você gostou? Fala aí se você gostou aí do PSCO. Planejamento, segurança, conforto e organização. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa gravar isso. O que é um planejamento eficaz para qualquer procedimento? E no caso aqui a gente está falando do banho, você tem que pensar no PSCO. Vai dar banho? PSCO, Planejamento, Segurança, Conforto e Organização. Sempre pensando nisso. E aí, gente, falando nesse planejamento, no que tange a questão de agendas, ter esse cuidado aí de você planejar os tempos. A questão de segurança no planejamento, já tem que ver o trajeto que você vai levar do quarto, da acomodação até o banheiro. Se você vai precisar de ajuda, que tipo de transporte você vai precisar, ele vai andando? Ele vai de cadeira de rodas? Ele já vai pegar a cadeira de banho já de uma vez e já vai direto da cadeira de banho? Tem uns agravantes aí, tá? Para você tirar o seu Manuel da cama no grau 2, se você tirar o seu Manuel no grau 2 da cama direto pela cadeira de banho, a cadeira de banho ela já tem aquela tampa aberta e tudo mais. Se você vai tirar ele, vai colocar ele com a fralda e tudo na cadeira, você vai ter dificuldades lá no banheiro para você dar o banho nele, né? Então, se você tira a fralda dele na cama, tá? E coloca ele numa cadeira de banho, ele vai ficar com os glúteos expostos, não é? E vai ficar fácil. Se de repente ele não consegue segurar, não é? Não consegue segurar as suas necessidades fisiológicas, não é assim? Ele não consegue conter, ele pode fazer pela casa fora, pelo trajeto. Então você tem que ter esse cuidado, não é? Tem que ter esse planejamento. Se vai ter alguém que vai te ajudar, já tem que chamar a pessoa e já marcar o horário. O horário do banho vai ser exatamente tal hora. Então lá já vai ter o que você vai levar. Se você vai levar ele de cadeira de rodas até o local do chuveiro, lá no banheiro você já tem a cadeira de banho para você colocar a cadeira de banho, colocá-lo, né, transferi-lo para a cadeira de banho. E aí, nesse momento, você tira a fralda, você tira a roupa dele, lá dentro do banheiro, entende? Tudo depende, porque a gente sabe que existem locais diferentes, o espaço é diferente, tem tudo isso. Então, você tem que ter um planejamento no que tange a questão de segurança, né? A questão de segurança, por quê? Para você não machucá-lo, para você não se prejudicar durante o trajeto, não causar algum acidente, tá certo? Então, essas questões. Ainda no planejamento, lembra que a gente falou um pouco sobre EPIs? Então, você tem que saber também, nesse planejamento, se você vai utilizar máscara, se você vai, a Lua sempre usa máscara, às vezes sim, às vezes não, depende, né? Se ele está com muita tosse, se ele está com. Porque você também pode, né, também transmitir
também para essa pessoa também. Então tem toda essa questão desse cuidado. Às vezes um avental. Agora, uma coisa que eu vou recomendar, sempre quando você for fazer banho por aspersão e ter que ajudar a pessoa idosa a tomar um banho de aspersão, tá certo? Às vezes ele vai tomar um banho sozinho lá, só colocando suporte no banheiro. Aliás, faz parte da segurança você observar se ele tem lá o suporte necessário para poder ele se segurar mesmo ele na cadeira ou também ele em pé, né? Tudo depende de como ele está na sustentação dele. Então, tudo isso tem que ter um planejamento, tá? A questão do conforto, ela é fundamental, por quê? Porque o conforto, muito frio é um desconforto? É. Muito calor é um desconforto? Exposição no trajeto, as pessoas ali, às vezes passa pela sala para chegar até o banheiro, às vezes passa de um banheiro, passa de um quarto para o outro, né? Enfim, entre outras questões aí, também nós temos que pensar aí na questão do conforto, tá? Que mais? Uma toalha sequinha, uma toalha fofinha, né? Você tem que pensar nisso. Uma roupa que não seja tão, que agarra tanto, que segura tanto, que seja tão rígida, seja mais fácil de colocar, de tirar, né? E a questão da organização, né, pessoal? Porque assim, lá vai ter que ter, no banheiro você tem que observar tudo antes de você levar a pessoa lá para o banheiro, né? Se tem a toalha, se tem o shampoo que vai usar, ou o tipo de cosmético, o sabonete que vai utilizar, enfim, o que você vai fazer nessa pessoa tem que estar tudo ali, né? Tudo certinho. E se tiver que fazer algum curativo, às vezes é interessante fazer por ali mesmo, já tudo depende. Já coloca na cadeira de rodas, depois da cadeira de banho, né? Lavou, secou direitinho, coloca na cadeira de rodas, se for o caso, se ele segura, né? Aí a necessidade fisiológica dele, né? Se ele segura bem, tudo certo. Então, tudo isso você vai fazendo, como eu já até disse em sala de aula. Sempre pergunta para o familiar, né? Como vocês costumam fazer isso? Esse procedimento, como vocês costumam? Então, tudo bem que a gente tem que entender que cada um tem um jeito de trabalhar, mas se você for cordial, né? Você cuidador, você é cordial e você vai fazer algo que a família seja uma continuidade da família, até para a própria pessoa idosa é mais confortável, tá? E a questão da organização é fundamental. Se vai fazer curativo, tem que ter todos os materiais já tudo separadinho. A roupa de cama nova, limpa, tem. Se você na hora do planejamento, se você já vai fazer em duas pessoas, na hora que você retirou o seu manual da cama, já tem outra pessoa lá, já arrumando a cama depois que você já se acomodou lá no banheiro, que você está cuidando lá, ele vai lá e vai cuidar lá das questões, já separa curativo, se você vai fazer lá na cama, já separa material, né, para cobrir o seu manual, enfim, toda essa questão de cuidados nesse aspecto. Talvez a pessoa já esteja preparando também já a dieta, né, o café, enfim, essas questões. Tudo vai depender do seu planejamento para o dia e dos hábitos que o seu Manuel tem, que a família tem de costume também, ou se eles permitirem que você faça o seu ritmo, que você implante o seu método de trabalho, você vai desenvolver a sua forma de trabalho também, tranquilamente, desde que haja aí uma concordância da família, tá bom? Bom, isso falando em termos de residência, mas isso você vai ter que se adaptar se for trabalhar numa clínica, se for trabalhar num hospital, né? E aí, beleza? Dá para. O que vocês estão achando aí dessa questão? Vai me dando um toque aí, tá bom, pessoal? Então, a agenda é importante. O PSCO, vocês gostaram? Vamos lá dar continuidade. Bom, e aí eu coloquei aqui a mesma coisa, mas eu coloquei em tamanho maior. Se você não enxergou ali, só vou dar uma repassada. O planejamento garante a boa administração do tempo, segurança, eficiência e eficácia. A prática do PSCO é planejamento, segurança, conforto e organização. Princípios básicos para o banho de aspersão ou no leito. Então, aqui a gente já vai entrar numa questão mais aprofundada, né? Então, primeiro, agendas de consulta ou exames ou procedimento, que é aquilo que nós já falamos, a gente só dissecou agora, separou, a gente desmembrou, na verdade, aquela planilha, aquela tabela, e aí então, só para você ter uma ideia, né, que a agenda ela é fundamental nesse processo. Aqui, ó, a prática do PSCO, roupas limpas, e aqui é legal você anotar, e, gente, faz o seguinte, tá? Anota isso aqui e eu vou colocar todos esses slides aqui também no grupo lá dos alunos inscritos no curso. Esses slides, eles ficarão
disponíveis para vocês que estão inscritos no curso, estão praticando presencialmente as aulas, estão lá assinando na lista de presença, tá? E aí você vai ter esses slides à sua disposição para você também salvar nos seus arquivos lá e ter isso à disposição a hora que você quiser no decorrer da sua carreira. Então, escreva isso para você ver se você acha bacana aí, tá? Dá um like aí pra gente, se você não deu ainda. Tem gente entrando aí, tem algumas pessoas que saíram, hein? Volta, 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 meu povo, você que já saiu, chama lá o pessoal que tá saindo aí, fala, opa, volta pra aula, minha filha. Volta pra aula. Ó, e se tiver alguém aí só ouvindo, deixou, largou aí e só tá ouvindo lá e largou, volta aqui pra telinha, hein? Volta pra telinha. Fala aí, ô Sérgio Mano. Opa, eu tinha saído, mas tô de volta, tô aqui. Então fala isso aí comigo aí, gente. Vamos interagir aí essa aula aí. É uma aula que realmente vai estender um pouco, tá, gente? Porque seria uma aula de 4 horas, como a gente costuma fazer, mas nós estamos repondo, tá? Então é entender que é uma aula extensa mesmo e é importante essa aula porque aí você não vai ficar perdido lá quando a gente for fazer na prática, tá bom? Então vamos lá. A prática do PSCO. Então, roupas limpas, fácil manuseio, lençóis, travessas, cobertores, travesseiros, apoios para as pernas, para os braços, para o tronco, tá? Aqui é a roupa dos idosos, né? A roupa do idoso. Gente, falar sobre essa roupa do idoso, inclusive eu falei assim que esse mercado de cuidados com pessoas idosas, ele é muito grande. Ele não se limita somente ao cuidador em si, mas tudo que gira em torno desse tipo de cuidado, nessa linha de cuidado. Cosméticos, outros serviços, por exemplo, massagista, que mais? Podologia, podólogos, né? Que mais? Pessoas que costuram, pode costurar aquelas roupas, criar um tipo de roupa específica para a pessoa idosa que tem algum membro espástico, duro, rígido, né? Facilita aquelas roupas que tem aqueles velcro, né? Que tira fácil, ou aquelas roupas que são mais elásticas, né? Então, isso tudo facilita para colocar. Então, tem pessoas que precisam ter uma visão. Às vezes, ela pode abrir um tipo de serviço, né? Como é que fala? De confecção, né? De roupas especializadas para pessoas idosas já em grau 3 de dependência, em grau 2 de dependência. É uma ideia, né? E utensílios para o banho, jarros, bacia, né? Então, é interessante que já esteja tudo isso próximo ao leito, né? Aí tem que ter o descarpaque, o descarpaque não, o descarte do lixo, né? Tem que ter aí já ali de bate pronto. Então, por exemplo, o resíduo, não é, de lixo, né? Que é o resíduo de curativo, né? Ou se precisou utilizar algum pérfuro cortante, tem que ter também o descarpaque também. Então, tem os locais certos para você colocar os lixos. Então, normalmente, os familiares estão orientados, eles já têm isso, ou se não tiver, você precisa orientá-los, tá? E se for em um estabelecimento, uma clínica, um hospital, alguma coisa, ali já tem todas as explicações, você tem que seguir o protocolo. E aí você tem que saber as esponjas ou compressa, materiais para higiene oral, materiais para higiene ocular, cosméticos, fraldas, placas preventivas anti-escaras e coletor de urina. Então veja bem, essas placas preventivas, normalmente o médico ele já faz a recomendação, mas normalmente quem cuida disso é o enfermeiro. E o enfermeiro ele já vê qual é o tipo de curativo adequado para fazer e ele ensina o familiar a fazer. Ele recomenda também alguns tipos de placas preventivas, porque tem umas placas que ela tem um material que adere na pele, mas ela não fere a pele e ela cria uma proteção nessa pele. Então, nas proeminências, que são proeminências, é onde tem, por exemplo, olha aqui, ó, aqui é uma proeminência, tá vendo? Ó? Aqui, ó, é uma aqui, ó, proeminência, tá vendo? Onde tem aqui, ó, a exposição do osso, ó. Isso aqui é proeminência. Normalmente isso aqui é onde é primeiramente afetado e aqui começa então uma ferida, dá uma bolha, e ele começa a ficar com pouca baixa circulação e assim por diante em todo o nosso corpo. Normalmente a região sacral, né, que é onde acaba a nossa coluna, no finalzinho ali da coluna da gente, ali tem a região sacral e ali é onde que tem a maior pressão do corpo fica muito ali quando as pessoas estão acamadas, né? E também nas laterais, né?
onde a gente tem aí as nossas, onde fica, o pessoal chama a cabeça do fêmur, né? Onde fica aqui a região pélvica, e ela fica muito lateralizado, normalmente ali precisa pôr uma placa dessas aqui, que vai prevenir escaras, né? E o coletor de urina. Então, no coletor de urina, gente, não vamos falar só do coletor, porque o coletor ele fica distante do corpo, seja ele invasivo ou não, ele fica longe do corpo. Mas ah, como é introduzido, né? Por exemplo, você tem o Uripen, que a gente já mostrou em sala de aula, que é aquele que parece o chamada camisinha, né? Que na ponta ela tem um corte e dali sai uma mangueirinha que leva para o coletor. Então, normalmente é uma pessoa idosa que é um idoso que ele tem incontinência, ele não tem controle, né, nos seus esfíncteres, né, que são os músculos redondos que seguram, faz segurar, ele não tem mais controle sobre isso, então ele acaba que ele não consegue segurar e ele fica urinando o tempo inteiro. Então ele pode ser colocado esse Uripen. Mas a colocação dele também é importante para não deixar dobrado, para não deixar uma posição que vai ferir, né, a genitália do seu Manuel, né, a genitália dele, enfim, a bolsa escrotal, não é? Então, enfim, tem que ter aí toda uma posição que não venha machucá-lo. E se for sonda vesical de demora, que é aquela que é introduzida pela uretra, não é? Também de igual forma, a gente precisa ter um cuidado nesse sentido, porque principalmente nesse caso, se há uma torção no trajeto, né, da condução dessa urina até o coletor, ele vai ter o que é chamado bexigoma lá dentro já. Então, se é por exemplo, o Uripen, ele vai inchando, inchando, ele estoura por fora ali mesmo, tudo bem. Mas se é uma sonda vesical, então ele vai causar um problema lá dentro da bexiga, né? E isso é grave. Aí tem aqueles que não usam nada disso, não usa coletor de forma nenhuma, não usa Uripen, nem sonda vesical, mas ele pode ter ele pode ter uma obstrução no canal da uretra, né, e ele pode ocorrer nele o chamado bexigoma. Então, na hora do banho, você vai perceber aí que há um edema, bem assim, que o pessoal chama no pé da barriga, né? Então a fralda dele tá sequinha. Ô, seu Manuel tá sequinho, não urinou, tal, tal, tal. Mas a gente fala isso porque às vezes, muitas vezes, oxa, não precisou nem trocar de fralda, que tá sequinho. Mas há uma preocupação, porque ele precisa urinar, como todos nós, né? Então, se ele tá muito sequinho sempre, não fez, não defecou e não urinou, então alguma coisa errada não tá certa. Tá bom? Então, dá o seu parecer aí. Vamos que vamos. Vamos falando, hein? Vocês estão muito quietos, gente. Vai falando mais aí. E aí, aqui ainda na PSCO, o trajeto do leito ao local do banho, que a gente já falou. Obter ajuda, temperatura da água, é importante você observar isso aqui. Materiais para curativos, pomadas, EPIs, é fundamental que você já tenha tudo isso antes do banho. Antes do banho. Luva, avental, protetor facial, calçados impermeáveis. Importante. Bom, vou colocar aqui, gente, o seguinte, um alerta, muita atenção, eu coloquei aqui, porque assim, ó, dependência de grau 2 e 3, observação 1, assegurar, assegurar da indicação para o banho de aspersão chuveiro. Aqui é o seguinte, é aquilo que eu falei, faltou aqui algumas palavrinhas aqui para poder dar um entendimento melhor, mas assegurar sobre a indicação. Porque assim, é aquilo que eu falei, não queira aprender isso a duras penas. Já conheça direito o seu Manuel. Conheça direito essa pessoa idosa. Veja se tem contraindicação. Às vezes, não é só questão cardíaca, às vezes é questão pulmonar. Às vezes ele tem uma insuficiência respiratória. Ele precisa de auxílio, inclusive de oxigênio, né? Então, não há problema nenhum. Se for levar para o banheiro com cilindro de oxigênio, tomar o banho dele, tudo bonitinho, tá com oxigênio ali, mas tem que ser tudo muito bem planejado para esse procedimento ser rápido. Porque, olha, não tem igual um banho no chuveiro, não é verdade, gente? Meu Deus, como é gostoso. E para eles também é refrescante, alivia, né? Então, mas tem que se assegurar sobre a indicação, tá? Ou contraindicação, né? Ainda aqui, ó, observação 2.
O uso de sondas, proteger, lavar com água em seringa, tampar adequadamente. Então, tanto no caso aqui, serão as sondas é, enteral e a sonda, a GT, chamado GT, que é de gastrostomia, que fica no abdômen. Também tem muitas pessoas que recebem uma dieta por essa sonda pelo abdômen, tá? Que já vai direto para o estômago. Mas a gente precisa prestar muita atenção para que a gente possa promover uma segurança, né? Então, sempre que você for desconectar a dieta do seu Manuel, você for desconectar, você desconectou, fechou lá o equipo, tudo bonitinho, e aí, quando você for fechar a sonda, coloca injeta lá 10 ml de água, certo? Ou 15 ml para ter mais segurança. Jogou, aí você já fecha direitinho e aí sim, tá tudo certo, tudo bonitinho. E vai lá e faz os procedimentos. Se depois na volta você vai precisar, porque às vezes tem aquelas dietas que elas são contínuas, tanto por gravidade, que é aquela que ela só fica penduradinha, ela fica pingando direto, você controla, ou como também aquela por bomba de infusão, que ela já é programada e ela tem a quantidade programada para infundir nesse paciente, tá? Então tem que fechar com lavar adequadamente na hora que você for desconectar e fechar adequadamente, tá? E aqui em caso de uso de catéter de O2, verificar as recomendações, né, de uso intermitente. Às vezes você pode fazer o quê? Na hora do banho, ele pode ficar 5 minutinhos, 10 minutinhos sem o oxigênio. Mas se a recomendação for ficar o tempo inteiro, então você pode dar esse banho com ele, mesmo com o catéter, mas tem que ser tudo muito. Não é rápido de fazer as coisas nos empurrões, atropelando tudo. Tem que ser rápido de agilidade, né? E aí fez ali, já jogou aquela aguinha e tal, ufa, beleza, já lavou, pronto, já seca e deixa ele já mais tranquilo. Procura não agitar muito. O paciente assim que precisa de ficar o tempo inteiro com oxigênio, qualquer agito é a pior coisa do mundo. Então, muito cuidado nisso. Aí você observa, sabe o quê? Observa a respiração, né, o movimento do tórax, observa também nas pontas dos dedos, às vezes começam a ficar roxo, né? O lábio fica roxo também. Então, se começar a ficar assim, já dá uma acalmada, coloca o oxigênio lá de novo e dá um tempinho, aborta o procedimento, volta tudo lá e vamos garantir que ele esteja confortável à questão mais vital, né? Que é a respiração, tá bom? Gente, mas assim, olha só, fala aí comigo aí o que você tá achando, o que você tá entendendo, você já teve alguma experiência a respeito disso, tá? Mas é assim, eu estou passando informações aqui que muitas vezes você não vai nem experimentar isso, talvez você nem vai passar por isso. Primeiro porque você vai escolher o que você quer fazer, onde que você quer entrar, tá? Quero deixar isso muito claro. Sabe por quê? Porque você não é obrigado a entrar fazer um serviço que você não se sente seguro. Mas, por outro lado, essa pessoa, ela precisa de alguém como você que tem coragem de encarar esse desafio. Bom, se você já vai encarar esse desafio, já tem que saber que alguém já está sabendo antes de você como é que procede. Você vai ter que ter coragem, ousadia, determinação. Vai lá, se dedica, faz, estuda, se prepara, se qualifica, não é? A gente está falando aqui de planejamento, a gente está falando aqui de estruturação, né? Então você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, tá? Vai na fé, vai devagar. E outra, nem tudo você já tem que chegar já sabendo de tudo, né? Isso aqui é uma vivência que você vai tendo ao longo da sua trajetória profissional, tá bom? Então fique em paz, vai galgando aos poucos, mas não se acovarde, não desista, sabe? Se você sabe a importância que você tem para a pessoa que você está cuidando, você tem uma grande importância para ele, você tem valores para ele, tá certo? Então vamos nessa aí. Bom, vamos analisar o grau de dependência e aí antes do banho ainda, antes de procedimentos e tudo, você tem que analisar essas questões. Olha só, o peso, uso de transferidor, a disposição de colaborar, indicações, tipo de banho, observar a patologia, a hemodinâmica e sinais vitais. Então, é importante, porque se ele está taquicárdico, deixa acalmar um pouco para você poder fazer o procedimento, né? Se você percebe que, por exemplo, a patologia é um tipo, é uma doença, né? Qual é a doença que ele tem? Qual é a patologia que ele tem, né? Então, se ele é hipertenso,
se ele é taquicárdio, se ele é bradicárdio, se ele usa marca-passo, se ele usa algum outro. Bom, enfim, tudo isso você tem que observar e saber o que é recomendado, o que não é recomendado, tá? Então, aí o peso ele é importante porque com isso você vai saber. Existem transferidores. Não sei se vocês já tiveram. Quem teve aí alguma experiência com transferidor? Vocês tiveram aí? Sabe o que é transferidor? Tem aqueles pneumáticos, tem hidráulicos, né? E tem o próprio braçal mesmo. É ou não é? Então, se liga nisso aí, tá, pessoal? Você vê que a pessoa tem às vezes tem aqueles senhores, né? Aqueles seus manuais, né? Que são grandões, não tem uma estrutura óssea pesada, né? Então você já tem que calcular isso, você tem que saber, poxa, se acontecer alguma coisa aqui, eu não vou conseguir segurar. Então você não faz um procedimento que você não se sinta seguro, tá? Então, e também essa disposição de colaborar, porque às vezes tem aqueles que são resistentes. Ele aceita, "Não, vamos lá", e depois quando chega lá começa a querer brigar, achar ruim, não quer. E se ele for mais forte do que você, se ele for causar um transtorno, alguma coisa nesse sentido com você, você não vai conseguir, enfim, encarar essa situação mano a mano, né? Então, quer dizer, você está cuidando de uma pessoa idosa e que muitas vezes está passando por um período crítico, né, de demências ou alguma outra limitação psiquiátrica, alguma situação aí, e aí você não vai poder ir com força também, medir força. Então você tem que ter alguém da família sempre testemunhando, sempre acompanhando, né? Eu acredito que alguém aqui já deva ter tido experiência nesse sentido aí, puder compartilhar com a gente aí, pode compartilhar, pessoal, tá? E aí eu conto com você aí nessa aula, né? Essa aula vai ficar um pouquinho extensa mesmo, mas precisa ser dada para que a gente possa aí compor aí a nossa falta e outra. Você vai se preparar melhor para o nosso sábado aí. Inclusive, se preparem aí, pessoal. Já fiz o convite para vocês. Dia 12 vai ser a formatura. Então, todos os familiares e amigos, pessoas queridas, tanto os meus amigos, os meus ex-alunos, pessoas que já deram certo, né? Que já estão trabalhando, que já abriram sua empresa, eu convido vocês para vir nessa formatura. Aí, qualquer coisa, se tiver alguém perguntando aí, a gente já coloca o endereço de onde vai ser. O horário vai ser entre 8 e meio-dia. Vai ser das 8 a meio-dia. Vai ser essa formatura no dia 12 dessa turma que está formando agora. Vai ser lindo, tá? Então, se você quiser ver o professor aí, dá um abraço lá no professor, na Andréia também. Se quiser dar um abraço na gente, a gente vai estar lá nesse dia. Vai ser um carinho muito grande receber vocês por lá, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Analisar o grau de dependência ainda continua. Catéter, sonda, trajeto do leito ao banheiro, as barras de apoio, importante. Alarme, botão de emergências, grade de proteção, travamento das rodas. Gente, esse negócio de travamento de roda. Meu Deus do céu. E não é só roda de cadeira, não. É roda da cama também, viu, gente? Presta muito atenção que você pode derrubar uma pessoa idosa, gente de Deus, por causa de uma besteira dessa. Fala aí se você já não tiver uma experiência dessa. Na hora que foi virar a pessoa, por exemplo, você está sozinho, cuidando do seu Manuel. E daí você vira o seu Manuel, que é a cama encostada na parede. A cama encostada na parede, você pega e vira o seu Manuel encostado na parede, ele fica de barriga para a parede. E aí você vai ali trocar uma fralda, fazer alguma coisa, quando pensa que não, a cama vem para cá com tudo, seu Manuel cai lá do outro lado. Por quê? Essa bendita dessa trava das rodas. Gente, presta muita atenção com isso, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. E nas cadeiras de roda também, pelo amor de Deus, na hora que você vai colocar, tira ele da cama, que você vai colocar o seu Manuel na cadeira para ele sentar, a cadeira escapole, ele vai lá para trás. Aí vai você com o seu Manuel para cá, pro chão e tudo. Aquele bololô todo lá. Pelo amor de Deus, gente. Então toma cuidado com isso aí, tá? Bom, vamos lá. Grade de proteção também, né? As grades de proteção também tem que ter. É aquelas grades que não machuca, né? A gente tem que ter umas proteções macias e tudo mais. Um travamento bom, né? Porque eles destravam sozinhos. E muitas vezes, em alguns casos, eles voltam a ser criança, né? Porque aí ele destrava, na hora que ele destrava aquela grade, a grade prende a própria mão dele. Oh, meu Deus do céu, que bagunça. E às vezes, se não trava a mão, aí ele vai querer sair, igual criança, descer da cama. Ah, Jesus, só por Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Bom, remoção e transporte, cadeira de banho em condições, tá vendo? Ó? Objetos frágeis, cortantes, inflamáveis, instalações elétricas, eletroeletrônicos, produtos deslizantes, pisos escorregadios, tudo isso aqui você tem que ter muito cuidado na hora de transportar esse paciente, tá bom? E aí a remoção, transporte, continuando aqui, o transporte cuidadoso
suave, né? Um transporte cuidadoso e suave, que pega de qualquer jeito, leva de qualquer jeito, sai correndo, levando tudo embora, levando cadeira, levando mesa junto com você. Aí não dá, né, gente? Atenção a também a temperatura do ambiente, às vezes a casa, o ambiente tem o ar-condicionado, né? Então, poxa, ar-condicionado após banho quente não combina, né? Então você tem que ter essa sensibilidade, né? A temperatura das mãos, da água e do cosmético. Na hora que você deu o banho, colocou na cama, que você vai cuidar, a sua mão pode estar gelada. O cosmético que você vai colocar, você enche de cosmético na mão, um creme, alguma coisa, aí vai passar no paciente. Gelado, ele acabou de sair no banho quente, uau, coloca aquela coisa gelada em cima dele. Então é ter essa sensibilidade. É a mesma coisa que eu falo. Eu falo, olha, quando a gente fazia mamadeira para os nossos filhos, né, aqueles que têm experiência com filhos, a gente fazia uma madeirinha lá, colocava um pouquinho assim no dorso da mão para sentir se estava muito quente ou não, entendeu? Aí tem gente que até dá uma colocadinha assim, né? É uma coisinha assim, uma sensibilidade que a gente tem, né? De colocar. Mas com eles não é diferente, pessoal. Temos que ter essa sensibilidade, sentir, ver que está bom para nós, está bom para eles também. Então, se tiver muito quente, né? Então, ter esse cuidado, que às vezes até fere, machuca, né? Tá? Eles têm muitas dores, não é? Bom, observações. As condições dos equipamentos, a utilização, para a utilização, manter a privacidade, evitando constrangimentos, atenção ao sofrimento, a atenção ao esfregar, né? É aquilo que eu já falei, do esfregar muito, tomar cuidado, porque às vezes você está esfregando levinho, mas esse levinho ele chega numa parte do corpo que está ferida. Não adianta, machuca do mesmo jeito. Evitando dores e danos à pele. A pele da pessoa idosa ela é bem mais sensível que a nossa, tá? Bom, o enxágue tem que ser eficaz para não ficar resíduo de sabão, produto químico, essas coisas, né? Evitando coceiras, danos à pele, secagem facial nas mucosas, né? O que são mucosas? São a parte dos músculos moles, né? A boca é uma mucosa, né? As genitárias, as partes, a parte, as pontas das genitárias, né? São mucosas, né? Então são a parte mais frágil, né? Aí tem também as peles e as dobras que também precisa levantar. Por exemplo, a mulher, você precisa levantar o seio para secar embaixo do seio, deixar tudo bem sequinho, a cavidade axilar, né? Entre as virilhas. Então, entre as nádegas também, tudo muito seco, né? Muito sequinho, para poder não causar ferimentos, não ter também assaduras, machuca muito, né? Isso. E se ainda tiver só com água ainda vai, mas mesmo assim, se fica muito tempo, ela vai fragilizando ainda essa pele e aí vai causando esse problema, até cortar, né? Então tem que deixar bem sequinho mesmo. E atentar cuidadosamente para as mudanças de posição. Então tem que ficar sempre dando uma revezada nessa questão de posição. São os decúbitos. A gente vai falar isso daí mais para frente sobre os decúbitos, né? Que são as posições que devem ser alternadas. Então, identificar os pontos frágeis e sensíveis e procurar manter a comunicação pré, a pré-instrutiva. Comunicação pré-instrutiva e descontraída com foco. Aqui eu vou colocar aqui depois. Mas o que acontece aqui, gente? A comunicação pré-instrutiva e descontraída, nós precisamos entender que cada procedimento que você vai fazer com essa pessoa, você tem que falar antes. Ó, seu Manuel, vamos tomar um banho. Ó, vou levar o senhor para o chuveiro, tá certo? Aí lá a gente vai tirar a roupa do senhor lá no banheiro. Depois a gente vai deixar o senhor um pouquinho no vaso sanitário, se o senhor quiser fazer alguma necessidade lá. Depois aí a gente vai limpar o senhor. E aí depois o senhor vai tomar um banho. Depois a gente vai secar. Tem que falar tudo que você vai fazer para eles direitinho. E depois lá você continua falando passo a passo. Primeiro você fala um panorama. Depois você vai lá e vai fazendo, ó, agora é a hora de secar, agora é a hora de trocar de roupa, agora é tal, 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 e vai falando. Então, essa é a comunicação pré-instrutiva. Isso traz um conforto, traz segurança, você conquista a confiança, tá bom? Então, essa questão aí. E aí, gente, olha só, banho no chuveiro grau 2 e 3 é priorizar sempre, revisar
ou a prática do PSCO. Então, pedir ajuda sempre que necessário, comunicar-se com o idoso explicando o seu procedimento. A retirada das roupas deverá iniciar pelo lado de melhor movimentação, percebe ou não? Por exemplo, ele tem uma sequela de AVC do lado esquerdo. Primeiro você tira o do lado direito e vice-versa. Os membros inferiores são espástico, duro, rígido. Então, primeiro você tira a parte inferior, depois a superior, e aí vai. Então, muito cuidado com isso aqui, porque se você começar pelo lado mais rígido, você vai ter dificuldade, vai causar dor, transtorno, e aí pode ser um motivo para que ele não queira tomar banho da próxima vez, novamente. A vestimenta deverá iniciar pelo lado de maior dificuldade, tá vendo? Para vestir já é o contrário, para vestir é o que é o lugar mais difícil, o lugar mais rígido. Se ele tem uma sequela de AVC, do lado esquerdo, essa sequela deixa o membro espástico, duro, rígido. Então você tem que para vestir, você tem que começar por essa parte, certo? E aí os cuidados com os olhos, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é sério, hein? Isso aqui é sério. Tem gente que é totalmente indefesa, né? Meu Deus, misericórdia. Quem teve aí alguma experiência sobre isso, gente? Para lavar os olhos, para lava o cabelo, né? Lava a cabeça e escorre, né? Escorre ali o sabão. Meu Deus do céu. Aí a pessoa fica numa situação. Gente, e aí isso aí pode ser a pessoa acamada também, entendeu? Olha só, lavar e secar bem os olhos entre os cabelos, né? Bom, cuidados com os olhos, lavar bem e secar os cabelos entre as dobras e dedos, mantendo o idoso menos descoberto possível. Então, se você vai trabalhar na parte superior, a parte inferior não precisa estar exposta. Coloca lá a toalha, cobre essa pessoa na parte de baixo, falando de banho no leito, né? Claro. Então, a parte superior é que você está lavando. Então, lava ali. Depois que lavou, secou direitinho, cobre e abre, descobre a parte inferior e lava a parte inferior, tá? Basicamente é isso aí. Pentear os cabelos e cortar as unhas sempre que preciso. Bom, gente, eu até falei sobre empreendedorismo, e aqui eu abro um parênteses sobre empreendedorismo, e aí me dá um toque aí de novo. Fala, opa, tô aqui, opa, tô aqui, Sérgio Mano, e sobre isso, sobre aquilo, pergunta aí. Mas a gente teve aqui já em todas as turmas que eu falo, todas as turmas que eu passo, eu falo sobre empreendedorismo, pessoal. E sobre empreendedorismo, a gente não pode abrir mão das oportunidades, tá? Você é cuidador de idoso, mas você é manicure? Pode ser. Você é cuidador de idoso, mas você é cabeleireiro? Não, mas pode ser. É verdade ou não é? Você é cuidador de idoso, mas você é podólogo. Pode ser? Posso. É enfermeiro, é cuidador de idoso. É nutricionista, é cuidador de idoso. Por exemplo, a gente tem uma ex-aluna nossa que hoje é uma grande profissional, cuida de idosos, mas ela é nutricionista. É a Edilene. Ela é uma aluna nossa. Foi uma aluna nossa e hoje ela é nutricionista e ela cuida de idosos, né? A gente tem aí pessoas de vários ramos de atividade. Eu já vi é, fisioterapeuta, que cuida de idoso, enfim, enfermeiros que cuidam de idosos, enfim. A Yasmin, por exemplo, foi aluna nossa e ela é enfermeira, ela tem especialidade em UTI, né? Então, é uma pessoa que passou por ali. Mas só que tem uma coisa, quando você vai cuidar de idosos, você tem outras especialidades, tem outros conhecimentos, são outros serviços que você pode ofertar para essa família. Você está entendendo? Isso aí é questão de empreendedorismo. Então, ó, eu sou cuidador de idoso, mas eu posso cortar cabelo, é um serviço. Então você pode pedir uma remuneração para fazer esse corte de cabelo. Tem gente que é maquiadora, né? Tem mulheres que são maquiadoras. Então vai para a dona. Como o nome que a gente pode colocar? A dona. Coloca um nome para nossa idosa aí, gente. Escreve um nome aí para uma idosa nossa aí. Dá uma sugestão aí. A dona Justina, a dona Antônia, a dona Terezinha, tá? Coloca o nome aí para uma idosa pra gente. Eu sempre falo do seu Manuel. Mas aí você pode ser uma pessoa que manja de maquiagem, você manja de corte de cabelo, você manja de
fazer unha do pé, unha das mãos, massagistas, tem gente que é massagista. Então, são todos serviços que você pode acoplar, você pode agregar ao serviço cuidador de idoso. Então, você é uma pessoa cuidador de idoso, mas você pode ofertar esses outros serviços. Então, é bem interessante. Seu carro-chefe é cuidados com idosos, mas você tem outras habilidades, né? Mas é preciso garantir que o idoso ele tenha os seus cabelos cortados, unhas cortadas, né? Ele precisa estar bem, não é verdade? Às vezes precisa de um podólogo, porque a unha ela começa a encravar, ela começa a ter alguma doença, alguma questão que precisa de um especialista nessa área para dar todas as recomendações, para também indicar alguns tipos de medicamento, ou tratamento, ou procedimento, né? Então, por aí vai. Bom, banho no leito, quando a pessoa não consegue se locomover até o chuveiro banho, pode ser feito na cama. Então, é isso. Falando ainda do banho no leito, caso a pessoa seja muito pesada ou sinta dor ao mudar de posição, o cuidador deverá ser ajudado por outra pessoa para realizar o procedimento, né? Que no caso é o banho no leito. Nunca faça sozinho, não entra nessa jogada para você fazer essas coisas sozinho, tá bom? Todo familiar, eles entendem isso e é importante que entenda mesmo, não é? Na hora desses procedimentos assim que requer um cuidado físico, né? Vocês lembram do cuidado físico? Então, entra bem por aqui. Então, é importante se planejar prevendo uma ajuda, né, de alguém. E aí, isso é importante para proporcionar maior segurança à pessoa cuidada para evitar danos à saúde do cuidador. Entenda que você, como cuidador e cuidadora, precisa estar bem para cuidar de alguém. Isso aí é um lema da enfermagem, né? Eu tenho o meu Corém já há mais de 20 anos, né? E a gente entende o quanto essa frase é importante. Se eu não estiver bem, jamais eu não vou conseguir cuidar de alguém. Não é assim? Bom, antes de iniciar o banho na cama, tá bom? Prepare todo o material que vai usar: papagaio, comadre, bacia, água morna, sabonete, toalha, escova de dente, lençóis, forro plástico e roupas. Esse forro plástico aqui é um forro específico que ele tem algumas porosidades que permite passar oxigenação. Tem pessoas que utilizam aquele chamado, é bem popularmente conhecido como colchão caixa de ovo. Uns chama de casca de ovo, mas o nome técnico daquele colchão é colchão perimedal, tá? Então, esse colchão é aquele que parece de fato aquela caixa de ovo, né? E aquele colchão, o correto dele é usar sem nenhum forro, né? Porque senão ele perde o efeito dele. Só que esse forro plástico, ele é específico porque ele é elástico e ele também tem porosidade que permite a passagem de oxigenação, né? Que a ideia daquele tipo de colchão é justamente isso, né? Que ele permite uma respiração. Então, se você coloca um colchão perimedal para essa função. Aí você coloca um lençol, depois você coloca também uma travessa, você coloca a roupa na pessoa idosa, você coloca, enfim, você tira toda a funcionalidade desse tipo de colchão, que ele é muito útil se ele for usado da forma correta. Bom, o banho no leito é conveniente, tá? Que o cuidador proteja as mãos com a luva de borracha. Então, essa luva o pessoal chama aí, ela é elástica, né? Tem umas que, inclusive, eu já falei que elas são anti, anti-alérgicas, né? Tem daquelas que tem o talco, né? Que é essa normal que a gente compra, ela tem um pouco de talco para poder conseguir acomodar bem na mão, tem o tamanho certo, cada mão tem, na verdade, é, é pequeno, médio e grande, e tem aquelas outras, uma grande parte delas são aquelas azuis, que elas são luvas que elas não têm esse talco, porque elas são antialérgicas, né? Então você tem que ver aí se de repente você está prejudicando a sua mão e tal, com um uso contínuo dessas luvas aí, tá? Então existe no comércio material, né?
próprio para banhos, né? No entanto, o cuidador deve improvisar materiais para facilitar a higiene na cama. Então, às vezes, nem sempre ele vai ter todos os apetrechos necessários, mas eu recomendo que vocês façam visitas em casa cirúrgica, que tem de tudo. Vai nessas casas grandes que tem de tudo para você ver, você conhecer, né? O que tem no mercado aí que facilita o trabalho de vocês, tá bom? E aí vai. Aí que já na troca de fralda, né? E aí a gente precisa também na aula prática que a gente vai fazer lá, não sendo nesse sábado agora o outro, né? Que na penúltima aula nós vamos treinar bem essa questão da troca de fralda. Nós vamos falar sobre o banho no leito e vamos falar sobre a troca de roupa de cama e vamos falar sobre transporte, sobre as transferências. Nós vamos fazer tudo isso na prática, na penúltima aula nossa, tá? Então, nós vamos falar sobre as trocas de fraldas lá em sala de aula, né? Mas é bom você já pegar um pouco mais da teoria para não ficar totalmente perdido, né? Ó, a fralda de uma pessoa acamada deve ser verificada a cada 3 horas e a troca sempre que estiver suja de urina ou fezes. Então, basicamente é isso. A cada 3 horas você tem que estar dando uma olhadinha para ver se sujou e tudo, mas não pode deixar, tem que sempre estar limpando, sempre do jeito certo, porque senão a gente libera na nossa sujidade, a gente libera também ácidos, né? Que prejudicam a pele também se eles ficarem ali por muito tempo. Então, para aumentar o conforto da pessoa, evitar surgimentos e assaduras. E aí vai. Os lençóis, e aqui, como eu falei também, a questão do lençol tem que estar dobrado da forma correta para poder facilitar na hora que você for colocar, inclusive a medida. Se você não colocar na medida certa, ele vai ficar uma parte pequena aqui, bem pequenininha, que não dá para você pôr embaixo do colchão, e a outra bem lá, tudo de fora. Então você tem que ter uma técnica certa para você fazer essa dobradura. E em sala de aula eu vou passar isso daqui. Então aqui tem as mudanças de decúbitos, né, que é importante virar, de cada 2 horas vira a pessoa de um lado, de outro, né? Aqui são os tipos de decúbito, olha só. Aqui é o decúbito dorsal, lateral, tá vendo? O Fowler. Aí tem aqui o proclive, que é esse daqui que você fica tipo uma rampa, né? Esse aqui é o mais desconfortável, que é o Trendelenburg. Tá vendo? A posição de Sims, esse aqui é utilizado inclusive para para fazer limpeza, né, do intestino. Eles utilizam essa posição de Sims, né, para fazer lavagem intestinal que eles fazem, né? Essa posição de Sims, mas ela também é bem confortável para dormir também. E aí tem, olha aqui, ó, litotômica, tem aqui o decúbito ventral, né, que é a pessoa ficar de barriga para baixo. E aqui são as posições de decúbito, que tem maior cuidado no posicionamento da pessoa, tá? Apresenta a parte do corpo que movimenta, o braço, perna, tá certo? E quando você tem braço ou perna esquecido, a pessoa não sente dor naquele membro. Então ela não percebe se tá tendo circulação, se não está, se ela está machucando ou não, entendeu? Então acaba que a gente precisa cuidar desse membro, né? Dessa pessoa, tá? Então fica de olho nisso aí. Então, se a pessoa consegue ficar em pé com a ajuda do cuidador, mesmo que pouco tempo, é importante que o cuidador encoraje, né, e apoie, estimule para que a pessoa nessa posição, pois isso ajuda a melhorar a circulação, né, do sangue para evitar as feridas. Então, tem que encorajar a pessoa sempre a se movimentar. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aqui, né? Higiene e cuidados à pessoa idosa. E a gente conclui por aqui a nossa aula, né? Graças a Deus. Bom, 90 e poucos minutinhos aí de aula. Se você não entendeu algumas coisas, volte. Como eu falei, você tem um material de apoio que vai estar todos os slides. Aqueles slides que a gente passou aqui batido, só a parte realmente teórica que tem que só ler mesmo para você entender um pouco do procedimento. Leia,
Leia a apostila também, porque a apostila ela é bem ampla, né, em tudo. Eu peguei aqui nos slides, sintetizei, eu resumi o que está na apostila, mas a gente precisa garantir que todo o conteúdo da apostila seja ministrado, então ela vai ser uma base para você fortalecer o seu conhecimento, para você aprimorar o seu conhecimento, tá certo? Então, basicamente é isso aí. Eu peço a vocês que realmente coloque aí agora aí como é que você, o que você achou da aula, como é que foi essa experiência para você. Isso aqui, basicamente, pessoal, é um curso em AD. Os cursos em AD, para você fazer uma faculdade, para você fazer uns cursos técnicos, tudo mais, isso aí é basicamente isso aqui. Você vai ter uma interação, daí você vai ter um grupo que você vai ter um consultor, ou você vai ter um mentor, um instrutor ali para poder te ajudar, né, a você completar aí o seu trabalho, suas matérias, enfim, seus estudos. Fica firme nisso aí, de repente você fala, poxa, não é difícil, poxa. Eu já venho acompanhando o que é colocado no grupo, venho acompanhando o que é colocado na internet. Então, praticamente, curso em AD é isso aí, né? Tem os híbridos, né, que são aqueles que você faz tanto presencial como também à distância, tem o que é somente à distância e tem o somente presencial. Mas hoje em dia o 100% presencial está se acabando, né? Porque hoje, com tanta ferramenta de suporte que a gente tem, aquele presencial ele fica muito mais enriquecido quando você tem ele presencial e você também coloca alguns complementos, não é? Com as ferramentas de tecnologia de informação. Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou ficar por aqui ainda respondendo vocês, tá? Na medida do possível, a gente continua respondendo. E aí fala com a gente lá pelo privado também. Estamos aí à disposição. Aproveita aí. Quem não deu um like aí, já deu um like, deixa o seu nome. Se você não fez nenhum comentário, se você não fez nenhum comentário aí, você precisa marcar sua presença aí. Então, faça algum comentário aí, ou então dá um desejo de boa noite, ou alguma coisa que você queira, deixa um like aí e compartilhe também com a pessoa que provavelmente possa gostar desse assunto e fala com eles, olha, a gente está fazendo esse curso, está sendo bom para mim, está sendo uma experiência legal e eu acho que para você também pode ser bom, mas também se não for na linha de cuidados, você pode na linha de proteção e segurança, na linha administrativa, tem vários campos aí, tanto pelo Graça em Ação, como por outras instituições também que eu ministro, mas o Graça em Ação também tem um leque de opções em vários lugares aí do Brasil, tá certo? Para poder ofertar. E muito obrigado aí pela atenção, obrigado pela confiança, pela credibilidade, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm tanto tratado a gente aí, que vocês são a nossa motivação. Valeu, gente. Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço.